Um bom dia aos nossos irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance mais uma vez durante esse singular dia de preparação para recebermos o Santo Sábado do Senhor. Nesse instante, eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, voltarmos agora para o capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Bom dia, meus queridos irmãos. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais um dia, Senhor, mais uma manhã, poder estar na Tua presença. Senhor, que o Senhor possa tomar frente de cada palavra, de cada verso, de cada pensamento que saia da boca do pastor Cícero, Senhor, que seja o Espírito Santo que tome frente, Senhor. Obrigado, Pai, por esse grupo que deixa tanto aprendizado para cada um de nós, Senhor. Abençoa cada um do que estão aqui presentes, Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje, dia de preparação para recebermos o Santo Sábado do Senhor. Quero, portanto, convidá-los, nesse instante, a continuar nossa busca singular de conhecimento, de submissão da Palavra de Deus, e vamos fazê-lo nesse texto agora do Evangelho, capítulo 9. O texto também, ele se apresenta nos dois Evangelhos, capítulo, então, aí 2 do Evangelho de Lucas, e no capítulo 5 do Evangelho de Lucas e capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Nós vamos fazer a leitura em Mateus e depois pegarmos algumas peculiaridades que se encontram nos outros dois evangelhos. Venha mais perto da Bíblia comigo, por favor, para tirarmos as lições que são necessárias. Reitero, Mateus capítulo 9, versículos 1 ao 8. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: "Tende bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados." Mas alguns escribas diziam consigo: "Este blasfema." Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: "Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E, levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Evangelho de Marcos, vamos agora para algumas particularidades que Marcos aqui apresenta, capítulo 2, e siga comigo especificamente o que se registra neste texto que Jesus aqui, então, nos apresenta. Capítulo, então, 2, versículos 1 em diante. Até o versículo 12, diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por 4 homens. Isso é um detalhe que Marcos aqui põe. No capítulo, portanto, 9 de Mateus, nós não temos os personagens, melhor, a quantidade de gente que estava conduzindo o paralítico não nos é apresentada.
Mas aqui Marcos nos apresenta dizendo que eram 4 homens. Mantenha isso consigo. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado num ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Nós também não temos esta informação em Mateus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Há detalhes aqui que são símiles aos que se encontram em Mateus, capítulo 9. Nós vamos, então, confrontando. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Detalhe, diz exatamente que os escribas estavam assentados. Mateus não registra isto. Porque falava ele deste modo. Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos e a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Esta informação não está em Mateus, de que as pessoas deram glória a Deus e de que então ficaram admiradíssimas. Vamos a Lucas, capítulo 5, versículos 17 ao 26. Venha comigo mais perto da Bíblia, por favor. Lucas, reitero, capítulo 5, versículos 17 ao 26. Aqui, Lucas, então, também apresenta algo distinto. Lucas, capítulo 5, 17 ao 26. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Essa parece uma introdução bastante forte aqui que Lucas faz. Você vê que o texto de Lucas, ele é mais trabalhado, ele é mais, então, recheado de um discurso, o que a gente chama bastante pensado. E aí, o que nós temos? Não perca de vista que ali nós tínhamos, então, Lucas diz, fariseus e mestres da lei, estavam, portanto, ali vindos das aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Essa informação histórica aqui é bastante singular, porque nas duas leituras que fizemos, Mateus e Marcos, parece que era apenas, portanto, um discurso de um personagem ali, então, escriba, mas percebemos que não era isto. Nós temos, então, aqui um grupo bem, eu diria, volumoso. Versículo 18. Vieram, então, uns homens trazendo em um leito um paralítico. Observe que Lucas não registra quantos homens estavam fazendo isto. Marcos nos dá a quantidade. E procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmia?
ou desculpe, blasfêmias. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente levantou-se diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Observe que também esta informação não está nos demais evangelhos que nós acabamos de ler. Este verso em particular, todos ficaram atônitos, não é isto, portanto, que se diz em Mateus nem em Marcos, davam glória a Deus, Marcos diz isto, mas não estavam possuídos de temor, nem, portanto, de... Lucas registra, portanto, esses detalhes singulares. Voltemos a Mateus e agora vamos, portanto, dissecar verso a verso. Mateus capítulo 9. Entretanto, entrando Jesus no barco, passou para o outro lado. Fica evidente que a sequência que Mateus põe é no contexto, portanto, temporal, após Jesus ter saído eu diria ali, do território, portanto, dos gadarenos. Não esqueçam disso. Jesus estava, então, ali em Gadara. Não esquecer que, então, neste retorno, porque ele havia sido expulso do território ali dos gadarenos, é o que Mateus está registrado. Então, parece ser um ponto bastante aqui singular. Ao retornar para a sua cidade, e que cidade? Jesus não tinha uma cidade, isso é uma linguagem, portanto, figurada, para referir-se à cidade que ele, então, fixou residência, que era em Cafarnaum, ali na casa de Pedro. Então, essa era a cidade de Jesus, a qual aqui, então, Mateus faz referência. Então, o detalhe é nos apercebermos que, na linguagem de Mateus, na narrativa, a cadência textual, parece, então, deixar claro que isto ocorreu logo que Jesus, então, desembarca, vai para a casa de Pedro. Neste contexto, ele, então, se depara com o paralítico lá. Então, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Na linguagem de Mateus, parece que o paralítico veio até Jesus, trazido por pessoas, mas as circunstâncias que isto ocorreram não é descrita, melhor, as circunstâncias que isto ocorreu não são descritas aqui. E aí nós precisamos nos perguntar, bem, o paralítico, de acordo com Marcos e de acordo com Lucas, ele é trazido para a casa onde Jesus está, mas Mateus dá uma ideia que parece que foi um encontro fora do ambiente da residência. Mas, então, os dois outros evangelhos nos ampliam a informação, deixando claro que houve um encontro. Esse é um ponto aqui que é comum em todos os episódios de Mateus, Marcos e Lucas. O encontro, de fato, ocorrera. Agora, as circunstâncias que isto se dera está, portanto, mais ampliada, eu diria, a informação naquilo que, então, Marcos e Lucas nos põem, que, de fato, o paralítico desceu para o lugar onde Jesus estava, carregado aí por esses amigos. Vejam mais um detalhe aqui. Enquanto Jesus estava, portanto, ali no ambiente, Jesus, portanto, se depara com a forma como os escribas se põem. Versículo 3 diz: mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Você se apercebe que, na verdade, não era somente escribas, né? Nós temos, então, ali intérpretes da lei, nós tínhamos, então, fariseus que estavam, então, presentes,
vindos da região da Galiléia, da região de Jerusalém, então das aldeias próximas. Então, a multidão desses, eu diria, destacados líderes, não era uma multidão pequena, ou talvez a quantidade não poderia ser pequena frente a tudo que se registrou nos demais outros evangelhos sobre estes personagens para este episódio. Então, vamos fazer uma síntese inteligente. Jesus sai, então, da terra dos Gadarenos, vem exatamente para Cafarnaum. Neste momento, se dirige para o ponto de referência que eu chamo do seu quartel-general, que era a casa de Pedro. Já havia, portanto, ali muita gente esperando ele retornar. Ele começa a ensinar no lugar onde Jesus se encontra a diversos, então, líderes religiosos que ali estão ouvindo os ensinos de Jesus e as suas maravilhas. Neste contexto, há algo que está acontecendo. 4 personagens desconhecidos tentam trazer para a presença de Jesus alguém que não tinha condições de se locomover. E é neste contexto que eles buscam um momento para que Jesus, então, pudesse atender a este moribundo paralítico. O detalhe aqui é como fazer. Marcos, então, nos informa que, em particular, eles, então, abrem um espaço em algum lugar da área da casa e conseguem, então, descer o paralítico até Jesus pelos ladrilhos, como diz exatamente aí o contexto de Lucas. Fato é que algumas lições aqui nós precisamos tirar. Primeiro, é verdade que o paralítico tivera ouvido diversas vezes os milagres que tinham acontecido na vida de tantas outras pessoas. É possível que o seu coração estivesse aberto para dizer, se eu tivesse condições, eu também poderia receber a bênção deste que tem trazido tanto conforto para tanta gente nesta cidade. Mas como fazê-lo? Era paralítico. E aqui entra algo que Jesus valorizou profundamente naquele instante. A fé dos amigos do paralítico. Venha comigo e veja como, portanto, o verbo se põe aqui, acerca destes, que conduz o paralítico. No versículo 2 nos é dito, eu estou no Evangelho de Mateus, e eis que lhe trouxeram, e aí vem, quem trouxe? O verbo está, portanto, aqui na terceira pessoa do plural, e nós bem sabemos que, da forma, portanto, aqui, eu diria, trouxeram. Nós temos, portanto, alguma ação que já fora realizada aqui, e aí estamos, terceira pessoa do plural, o verbo, portanto, não nos garante quem são as pessoas, porque pela desinência verbal a gente não consegue identificar. Em língua portuguesa, nós chamamos isso, portanto, de indeterminação do sujeito. O sujeito aqui está indeterminado. Não sabemos quem for. Mas há um detalhe que se põe num pronome, e aí a gente, então, vê a quem Jesus está se referindo. No mesmo verso, acompanha comigo. Trouxeram um paralítico. Quem fez isto? Nós não sabemos. Então, embora Mateus não nos dê a quantidade, nos garante, então, eu diria, pela forma como o verbo se encontra, que está no plural, de que pelo menos uma coisa está garantida. Não foi uma pessoa, foi mais de uma, porque o verbo está no plural. Então, isto aproxima, de maneira muito séria, o que está, portanto, em Marcos, que diz que eram 4 que haviam conduzido, portanto, este paralítico. Isso nos ajuda a entender que, então, não há nenhum tipo de contradição. O que existe são informações ampliadas. Eu posso narrar um episódio sendo mais, então, sintético, eu posso narrar um episódio sendo mais prolixo, eu posso narrar um episódio, portanto, mentindo. Então, a gente tem de atentar que a Bíblia não tem essas contradições, não há mentiras. Há, então, o que a gente chama de sumário, de síntese, ou há, portanto, um discurso mais amplo. No caso, em Mateus, nós temos um discurso, então, sumarizado, ou seja,
sintético, mas nós temos em Marcos um discurso, portanto, ampliado, um discurso mais prolixo, e é exatamente isto, mas não, né? Prolixo, porque aí já seria uma redundância desnecessária, um pleonasmo, né? Porque prolixo já é algo ampliado. Então, observe o que acontece aqui. Quando diz que eles trouxeram um paralítico deitado no leito, então o paralítico dependeu especificamente de amigos que pudessem ajudá-lo. E aí vem a quem Jesus valoriza. Isto aqui é o destaque aqui em Mateus. Jesus, então, vendo-lhes a fé. É este o pronome que eu quero chamar-te a atenção. O pronome, portanto, aqui, lhe, oblíquo, da língua portuguesa, está aqui no plural. Então, esse pronome retoma quem? Retoma os personagens que se encontram no verbo, então, aqui, trouxeram, né, que é o verbo trazer. E aí, veja o que acontece. O verbo está no passado, implicando dizer para você e para mim que o pronome nos garante atentar que não sabemos quantos são, mas uma coisa está garantida no verbo, é que não poderia ser menos de 2. Entende? Porque é plural. Trouxeram. E aí, então, o que temos garantido? Que ao Jesus olhar para a compostura destes que trouxeram o paralítico, Jesus bendize-lhes a fé. Sabe, meus queridos amigos e irmãos, é exatamente assim na minha e na sua jornada. Há situações que você não pode fazer, que eu não posso fazer, mas tem pessoas com fé que podem estender a fé que possuem para nos auxiliar. O que está aqui sendo valorizado por Jesus nós não sabemos, esses desconhecidos aqui nós não temos informação. Mas Jesus olhou para aqueles homens que estavam conduzindo o paralítico e, em razão da fé destes, Jesus então se volta para o paralítico. Será que você e eu não temos entendido como é que os céus trabalham? Não limite a Deus diante de nossas caixinhas, achando que o Senhor tem que permanecer ali dentro de certo tipo de prisões, como estava na mente, portanto, dos rabis, dos, então, escribas, dos fariseus. Se não for desta forma, ele não é quem diz ser. Deus não está limitado ao que nós criamos da imagem de Deus. Deus está acima de todas estas coisas. Mas a ênfase aqui é para onde o olhar de Jesus se voltou? Para a fé dos amigos do paralítico. Se não houvesse, portanto, estes homens que tivessem essa disposição de se dirigirem, carregando, talvez, o peso que foi para descer este homem até onde Jesus se encontrava, jamais esse paralítico certamente encontraria a sua bênção. Mas em razão de gente de fé, de disposição, e aí vem um detalhe a mais. A fé não está em contradição com os esforços. Vamos nos perguntar, como o paralítico poderia, então, chegar até o ambiente onde Jesus estava, se não houvesse todo esse esforço, buscar um espaço, tirar alguns ladrilhos para poder, então, verificar por onde é que ele podia descer, não conseguia por aqui, não, vamos para cá, talvez esse lado, talvez por aqui fica mais fácil. Você imagina todo esse esforço sendo realizado? Então, é aquilo que a gente tem de lembrar. Não existe contradição em fé e obra, elas se comunicam, elas se imbrincam, elas se relacionam, elas estão, portanto, atadas na mesma compostura que é posta, então, na pessoa de Jesus. Fé e obra. Os homens tinham fé, mas tinham também disposição. Há aqueles que confundem a fé com ociosidade. Não, eu vou esperar. Não, você tem de agir. A gente, por exemplo, ao se dirigir para buscar auxílio de um médico, a gente não perdeu a fé. A gente, então, continua fazendo nossa parte e orando ao Senhor. E ao chegar diante de um profissional de saúde, que Deus lhe deu inteligência para poder agir, a gente continua com fé.
na pessoa de Jesus, e o nosso esforço foi realizado. Você pode até ter ido particularmente, ou alguém ter te levado para buscar, portanto, a resposta da medicina. Não obstante, a gente não pode confiar 100% na medicina. A gente, portanto, se dispõe, mas a gente confia plenamente em Deus. E aí, veja, onde está a obra? O dirigir-se, ou permitir-se que alguém te dirigisse até lá. Mas a gente não pode, portanto, perder de vista quando é afetado por situações que a gente não tem solução. Mas em razão dos que sabem de nosso infortúnio, estes vão estar, portanto, unindo a sua fé em prol de você, em prol de mim. Por isso, meu querido amigo e irmão, aprenda esta lição nesta manhã. Não confunda fé com ociosidade. Não confunda a fé com, então, o que a gente chama letargia. As pessoas que não querem fazer mais nada, porque agora estou pronto, minha fé já basta, eu vou esperar aqui as coisas ocorrerem. A fé nos motiva, nos dá ânimo, nos faz agir. E Jesus, olhando para estes desconhecidos, que Marcos, portanto, os numera, eram 4 homens, Jesus, então, vendo-lhes a fé. Observe que o que Jesus viu, em particular, foi a fé desses amigos do paralítico. Isso é interessantíssimo. E aí o versículo 2 diz que Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo. Por que Jesus disse isto? Porque certamente ele já havia perdido de vista a condição, a possibilidade de realmente encontrar a bênção. Mas a fé dos amigos, o esforço dos amigos, fizeram com que tudo se renovasse. E aí Jesus aquieta a mente daquele paralítico antes de requerer exatamente de que os pecados pudessem ser perdoados. Aquieta a mente. E aí, então, diz, os pecados estão perdoados. Preciso explicar isso aqui para você. Porque havia esse conflito na mente, portanto, ali dos escribas, dos fariseus, que ouviram Jesus dizer, estão perdoados os teus pecados. Porque na mente judaica, a compostura cultural dos judeus era o seguinte, atenta para isto aqui, toda doença era nominada, era conceituada pelos judeus como sendo algo resultante e não como sendo causa. Observe, doença era um resultante, a causa era pecado. Ou seja, os judeus tinham, portanto, uma resposta direta. Você está doente porque você pecou. Você está com esse tipo de manifestação no corpo porque você pecou. Você se lembra, portanto, a pergunta dos discípulos a Jesus, quem pecou, Senhor, para que esteja este, portanto, sofrendo? Lembra disto? A mente comum dos judeus era que doenças é uma consequência do pecado. Então, se esta era a posição, e de fato era, eu tenho diversos rabis de época com frases que eram desta maneira, por exemplo, o historiador Flávio Joséfos, que registra diversas histórias, então, judaicas, e especialistas, outros que retratam, portanto, compostura judaica, a própria, então, Mishnah, que traz diversas informações da cultura judaica, e a gente, pela graça de Deus, tem acesso, portanto, a essas documentações, você vai se aperceber que, então, havia frases de alguns rabis lá, muito forte. Por exemplo, eu tenho aqui uma frase do rabi Shefer Abad. Ele dizia o seguinte, que não há doença sem antes, porém, a existência de pecado. Não há doença sem antes, porém, a existência de pecado. Então, quando Jesus dissera, teus pecados estão perdoados, Jesus não estava apenas e completamente resolvendo o problema do paralítico. Ele estava também resolvendo um problema na mente dos judeus. Porque Jesus não era um curandeiro. Ele não fazia uma coisa sem, portanto, corrigir outras.
E aí, quando despertou na mente, portanto, ali dos escribas e dos fariseus, a ideia de que ele não poderia perdoar pecado, por quê? Porque, como viam a Cristo como um homem comum, o filho, então, de Maria, o filho de José, o carpinteiro, então, ali de Nazaré, como Jesus dissera que os pecados estão perdoados, e a mente judaica, então, aflora agora com todo o conceito que eles já haviam estabelecido, que doença, na verdade, é um resultante, mas a causa, de fato, é pecado. Olha a contradição entre os judeus. Eles não podiam ver em Cristo que ele era, de fato, Deus conosco. Então, não podiam entender que ele pudesse perdoar pecados. E quando Jesus dissera que os pecados estão perdoados, e há toda esta, eu diria, discussão interna, e ali verbalizada entre o grupo dos fariseus, dos escribas, Jesus então se dirige para eles e agora faz a seguinte pergunta: qual mais fácil dizer, então, os pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Ou seja, Jesus estava dizendo assim: vocês têm autoridade para dizer para o paralítico, levanta e anda? Eu tenho autoridade. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Porque o Filho do Homem veio com essa autoridade. Então, Jesus ali apresenta, mais uma vez, a sua divindade, demonstrando que ele era Deus com eles, Deus conosco, estava no meio deles para fazê-los enxergar como Deus age. Mas as caixinhas aprisionantes na mente desses, então, líderes, intérpretes da lei, era que ali apenas não passava de um homem comum. Meu querido amigo e irmão, não limite a Deus em suas caixinhas. Deus não está preso para te dar uma promessa numa caixinha de promessa. Ele é mais amplo de tudo isto, de todas essas coisas. Você pode tirar um papel com, então, uma frase muito bonita para, talvez, a condução da tua vida, mas aquilo está limitado a quantas promessas estão dentro da tua caixinha. 50? 100? Deus está acima destas coisas. Nós não somos, portanto, abençoados por causa de uma frase. Nós somos abençoados em razão de toda a bênção comum que há em Cristo Jesus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nesse particular, 3 lições sumarizadas aqui. Primeiro, seja amigo de quem não pode chegar ao ambiente onde Jesus se encontra. Em alguns momentos, nós temos de agir em prol de nossos amigos. Esses homens representam a ação de uma igreja que não para representar para você e para mim que há situações que nós temos de nos deslocar de nosso conforto e nos dirigir para auxiliar os que não podem. Número 2, atentar que o que Jesus, portanto, valoriza no ser humano não tem a ver com roupa, não tem a ver, portanto, com poder aquisitivo, não tem a ver com cultura, não tem a ver, portanto, com compostura. O que o Senhor valoriza no ser humano é a fé. Uma igreja sem fé é exclusivamente um clube, onde as pessoas se reúnem, sorriem, têm suas, então, satisfações, mas não têm a intimidade com os céus. Terceiro, aprenda a ir aonde de fato Jesus está. Há muitas vozes falando de Jesus, mas aonde de fato ele está? E aí a gente precisa, então, se dirigir. Meu apelo a você nesse dia de preparação é: tenha fé. Seja uma mulher de fé, seja um homem de fé. Se dirija às pessoas que precisam. Leve-as até Jesus, com sua compostura, com sua confiança em Deus. E em alguns momentos, você tem de agir. Você tem de pegar, você tem de se esforçar, você tem, portanto, de fazer o que está sob seu alcance para levar essa pessoa até Jesus. Eu e você não podemos fazer com que elas decidam, porque isto é obra do Espírito de Deus. Mas a parte que corresponde a nós, Deus não fará por nós. Então, meu querido amigo e irmão, como nós poderíamos nos avaliar nesta manhã que antecede
a recepção singular do Santo Sábado do Senhor. Como homens de fé, como homens que realmente unimos nossa fé ao esforço humano e não tomar o esforço humano como fim em si mesmo, como estamos? Que Deus te ajude a entender que determinadas pessoas, para receberem sua bênção, elas precisam de amigos, elas precisam de pessoas que possam chegar até elas. Que isso seja o que norteia todos nós, homens e mulheres que queremos o melhor para os nossos amigos. Compartilhe de sua fé, leve as pessoas até Jesus e deixe com ele o resultado. Ele sabe como fazer, como tratar. Mas não coloque a Deus em suas caixinhas. Não ponha, portanto, aqui o limite que estava na cabeça, então, ali dos escribas e fariseus lá. Não pode perdoar. Então, Jesus faz a pergunta para você e para mim nesta manhã. O que deve ser feito? Perdão primeiro e cura, ou cura e perdão? Para o Senhor Jesus, não havia diferença. Para ele, tanto faz dizer, levanta-te e anda, ou então dizer, estão perdoados os pecados. Mas como ele queria corrigir a compostura judaica daquilo que estava fora de lugar, Jesus é tremendo, maravilhoso, Senhor. Faz algo para que outros, então, possam verificar o quanto estão distantes e avaliarem-se a si mesmo. Seja esta a nossa compostura, meus irmãos, homens de fé. Eu reitero, homens de fé, mulheres de fé, porque só isto pode agradar a Deus. Não é o seu relatório, é a sua fé em Cristo Jesus. Quando temos o que comer, quando não temos o que comer. Como temos o que vestir, quando não temos o que vestir. Porque Ele, na verdade, é que nos alicerça. Temos fé em Deus, de que vamos chegar ao final da história desta terra com uma igreja preparadíssima para o retorno do Senhor Jesus. Mas quem são estes? Apocalipse capítulo 14 descreve que eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Então, nossa direção é estar onde Jesus está. Que Deus te abençoe. Meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua mão repouse sobre nós, que teu Espírito nos capacite, que vivamos de maneira solene a fé que pode ser unicamente depositada em ti. Não é fé na roupa, não é fé no dinheiro, não é fé em nossa inteligência, é fé no objeto certo, a pessoa de Jesus. Por isso, Senhor, nosso Deus, aumenta-nos a fé e nos dá, Senhor, compostura de verdadeiros cristãos, para que tenhamos sensibilidades por esses nossos semelhantes que não podem chegar até ti pessoalmente. Nos ajude a trazê-los, em nome de Jesus. Amém.